Fala, queridos, graça e paz, que bom ter você comigo em mais um vídeo. Sou o pastor Marcelo Santos e quero, se assim Deus permitir, compartilhar contigo as chaves do reino dos céus. Eu quero dividir algo poderosíssimo ao seu coração, acreditando que Deus não apenas definiu coisas poderosas a seu respeito no mundo espiritual, como Deus quer que você saiba disso, porque esse encorajamento fará com que você dê passos assertivos, tome decisões poderosas e viva aqui nessa terra o que Deus prometeu para você, uma vida extremamente abençoada. Porém, é importante a gente entender a vontade de Deus. E muitos sofrem porque não discernem espiritualmente aquilo que Deus revelou nas suas escrituras sagradas. Há um texto que eu quero, primeiro de alguns que eu vou dividir com você nesse vídeo, em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 19. Jesus disse o seguinte para Pedro. E esse texto, ele se aplica para nós como igreja, ok? Disse assim Jesus: Eu darei a você a chave dos reinos dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Aqui a palavra terá sido fala de algo conclusivo. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é que o que Pedro ligar na terra, esse terá sido já foi desligado ou ligado no céu. Se você desligar na terra, já foi desligado no céu. É uma ideia de uma conclusão futura, ou seja, os movimentos da terra nada mais são do que movimentos espirituais que aconteceram ou acontecerão no céu. É poderoso isso, e eu quero que você abra o seu coração, porque nós estamos servindo a um Deus e, como igreja, nós não estamos jogados à sorte. A nossa vida aqui não é uma loteria nessa terra, muito pelo contrário. O nosso Deus e Senhor, o Deus que controla os tempos e as estações, quer que você e eu confiemos nele em tudo, porque nele, diz a palavra, nós somos mais do que vencedores. Efésios capítulo 1, versículo de número 4, diz que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Ou seja, ele nos escolheu antes que esse mundo fosse mundo, para que nós pudéssemos não apenas representar a sua glória aqui na terra, mas vivenciar uma vida abençoada e uma vida de propósito. Eu quero gerar uma reflexão poderosíssima. Para tudo para você entender isso que eu vou te falar agora. Se você ler Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, Deus disse para Adão: seja fértil e multiplique-se, encha a terra. Essa mesma expressão, em Gênesis capítulo 9, versículos de número 1, Deus abençoou Noé e a sua família e Deus disse: sejam férteis e multipliquem-se. Só que essa mesma expressão que Deus usou para Adão e Deus usou para Noé, Deus usa uma expressão diferente quando ele vai falar com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, nos versos 2 e 3, diz o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Olha, Deus ele usa uma expressão para Adão, seja fértil e multiplique. Para Noé, seja fértil e multiplique. Mas para Abrão, Deus fala: eu te abençoarei e farei de você um grande povo. Tanto Adão quanto Noé, Deus falou que eles seriam abençoados. Mas em Abrão, Deus disse: eu vou te abençoar. A questão aqui é que há uma diferença, porque Adão está no paraíso, ou seja, geograficamente um lugar perfeito. Perfeito. Noé, Deus vai declarar no capítulo 6 que Noé é visto como um homem íntegro e justo, ou seja, um homem irrepreensível. Noé tem uma vida e uma conduta perfeita em meio a um povo pagão e iníquo. No caso de Abrão,
A realidade é diferente, a sua geografia é diferente, o seu contexto familiar é diferente. Em Josué, capítulo de número 24, os versos 2 e 3, diz assim, presta atenção nisso. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, até mesmo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Eu tirei Abraão, o seu pai, da terra, que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Lhe dei Isaque. Se por um lado Adão estava num lugar perfeito, numa geografia perfeita, se por um lado Noé tinha uma conduta perfeita, não é essa a realidade de Abrão, que Deus o transformou em Abraão. Ou seja, Deus disse: eu farei de você um homem abençoado. Eu mudarei a sua história, porque se em Adão e em Noé Deus declarou seja para Abrão, Deus declarou eu farei com quem você seja. Existe uma grande diferença de você buscar ser e Deus fazer com que você seja. Abraão, ele vive todas as probabilidades impossíveis, porque com 75 anos, Deus o encoraja a sair da casa do seu pai. Ele tem uma esposa infértil, ele tem uma idade avançada, ele vive numa família imperfeita e Deus vai tirá-lo de uma zona de conforto para que ele seja o pai de multidões. Eu quero, nesse primeiro vídeo, falar dessa chave poderosa no seu coração. Porque se com Adão e com Noé, Deus declarou, vocês devem ser, nós estamos debaixo da unção que está sobre Abraão. Quando Deus fala, eu farei com que você seja. A gente não consegue ser o que Deus escolheu para sermos sozinhos. Nós viveremos os benefícios do reino dos céus quando nós nos submetermos à poderosa mão de Deus. É Deus que fará com que nós sejamos, porque a nossa geografia não é perfeita como a de Adão. O nosso contexto de conduta não é perfeito como era o contexto de conduta de Noé, mas nós estamos debaixo de uma declaração poderosa do céu, porque Deus declarou para Abraão que Deus faria dele o pai de uma nação. E em meio a essa geografia imperfeita, em meio à realidade imperfeita que nós estamos vivendo, Deus fará com que a gente seja aquilo que ele declarou e já fez no mundo espiritual que nós seremos. Eu quero nesse primeiro vídeo declarar para você que não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela sua inteligência, não é pela geografia ruim que você está, não é pela família imperfeita que você vive, mas pelo fato de que Deus te escolheu para fazer de você algo poderoso que ele já declarou sobre você antes de você nascer. E é interessante porque se Deus tira Abrão da sua casa, da casa do seu pai, se Deus tira Abrão, ainda que num lugar de idolatria, mas que para ele era uma zona de conforto, esse lugar desconfortável, esse lugar ruim, esse lugar difícil, é o movimento que Deus está gerando para que Abrão caminhe para vivenciar as promessas em Abraão. Ou seja, as tempestades da vida, a sequidão das relações, se você foi excluído de um contexto de relacionamento, se você viu as portas se fechando para ti, eu quero declarar para você que esse desconforto é Deus te movimentando para que dentro das suas improbabilidades, Deus torne possível coisas poderosas acontecer sobre a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nos próximos vídeos. Não é sobre aquilo que você poderá fazer, mas sobre aquilo que Deus escolheu fazer em você para depois fazer através de você. Eu não tenho dúvida que sobre nós existe uma unção, a unção que Abraão recebeu. Deus nos chamou para proliferar o reino dos céus aqui nessa terra. E nós vamos descobrir que, mesmo geograficamente ou quando a nossa conduta ela não nos permitiria vivenciar, há uma unção de Deus e uma declaração do céu que fará com que a gente viva tudo aquilo que Deus já declarou para mim e para você. Então se prepare, abre o seu coração, porque Deus está gerando desconforto
para que você viva os propósitos celestiais aqui nessa terra. E eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero que você feche seus olhos e declarar para que você suporte o desconforto momentâneo, porque o desconforto momentâneo fará com que você viva o prazer do centro da vontade de Deus. Pai, olhe para essa pessoa que está acompanhando esse vídeo nesse momento e faça com que ela suporte as dificuldades que está enfrentando, faça com que ela suporte as lutas momentâneas, faça com que ela suporte as portas que se fecharam, a geografia que é contra todas as possibilidades, ou até mesmo uma família com tantas lutas e com tantas crises. Ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã, para que eles acreditem que o Deus que os escolheu é poderoso para mudar esta situação. Eu declaro que a chave do reino dos céus está sendo liberada sobre essa pessoa e a mente dela será aberta, o coração será alinhado e essa pessoa viverá o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Aguardo você no próximo vídeo, querendo ser.